Olá! Neste vídeo eu falarei sobre as péssimas sinalizações que o governo tem dado para a economia brasileira em 2024. Mas antes, um aviso. Nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro, às 19 horas de Brasília, eu apresentarei um programa especial com a possibilidade de interação sobre o cenário de investimentos global para este ano, que está iniciando. Para ter acesso, é só ter uma conta na Liberta Investimentos. Então, se você ainda não tem, abra sua conta agora mesmo ou faça a transferência para o escritório da Liberta. Mais informações no link que acompanha esse vídeo. Mas vamos lá, O descondenado Lula decepcionou quem esperava uma política econômica mais racional nesse ano que se inicia. O Banco Central anunciou que no ano passado o setor público, que une aí os estados, a União, os municípios, as estatais, registrou um déficit primário de 119,6 bilhões de reais, o maior da história, se a gente retirar aí da série aquele ano da pandemia, o ano 2020, um ano muito atípico. Para comparação, em 2022 foi alcançado um superávit primário de 137,8 bilhões. Esses números não levam em conta o pagamento de juros sobre a dívida, ou seja, o buraco real é ainda maior. Haddad, que virou o ministro da arrecadação, prometeu entregar um déficit zero em 2024, contrariando a posição do seu chefe, que deixou clara a vontade de expandir ainda mais os gastos públicos. Mas ninguém em Brasília ou no mercado acredita num resultado zero de déficit. O próprio TCU aponta que as receitas estão superestimadas, projetando um déficit de pelo menos 0,5% do PIB. No mercado, a projeção média dada pelo boletim Focus do Banco Central é um déficit de 0,8%. Há quem fale, a gente séria falando, em mais de 1% de déficit primário. Mesmo diante desse cenário ruim, Lula não parece nem um pouco preocupado em dar sinais positivos ao mercado. Na semana passada, ele foi até Pernambuco para anunciar investimentos de 8 bilhões para expandir a capacidade da refinaria Abreu e Lima, um monumento à corrupção e ao desperdício público que marcou as anteriores administrações petistas. Orçada em 2 bilhões de dólares, num projeto em parceria com a ditadura chavista, a refinaria acabou custando 18,4 bilhões de dólares para alcançar apenas 50% da capacidade projetada. É a refinaria mais cara do mundo e os chavistas, os companheiros aí do petismo, não colocaram nem mesmo um único dólar. No seu discurso, Lula produziu uma fake news braba. Abre aspas. Eu vou dizer uma coisa como presidente da República deste país. Tudo o que aconteceu neste país foi uma mancomunação entre alguns juízes, alguns procuradores, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Fecha aspas. Ou seja, ficou claro que o objetivo não era apoiar ali a Petrobras, mas reescrever o passado, apagando o maior esquema de saque ao país da história. Na verdade, esse tem sido o único propósito dessa presidência. Em resposta às acusações sem provas apresentadas pelo descondenado, o Departamento de Justiça americano divulgou o acordo que foi fechado pela Petrobras nos Estados Unidos, em que a empresa reconheceu os esquemas de corrupção, pagando uma multa recorde de 1,6 bilhões de dólares à SEC, e mais outro acordo recorde de reparação aos acionistas de 2,9 bilhões de dólares. Em 2015, a Polícia Federal estimou que o prejuízo da empresa com a corrupção foi de 42 bilhões de reais, sem contar essas multas pagas nos Estados Unidos e também algumas multas pagas no Brasil. Mas segundo o descondenado Lula, nada disso aconteceu. Foi tudo uma conspiração para prejudicá-lo. Até mesmo os ministros do Supremo já disseram que a corrupção em si aconteceu e a anulação dos processos foi uma questão formal. Pelo menos o presidente da corte assim falou há pouco tempo atrás e repetiu mais recentemente. Dando sequência ao escárnio, o governo promove esforços para colocar o ex-ministro Guido Mantega na presidência da Vale. Mesmo que o governo não tenha o controle da empresa, o maior acionista individual é a Previ, com 8,7% da participação. A Previ é um fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, ou seja, a Previ está sendo novamente instrumentalizada para ceder
aí aos desejos do governo e não cumprir, né, a sua função de investir melhor o dinheiro ali dos seus cotistas, dos funcionários do Banco do Brasil. Para quem não lembra, Manteiga chegou a ser preso no âmbito da Lava Jato e foi alvo de várias delações antes de ter os processos anulados pelo Supremo, como aconteceu, né, com tantos outros casos. A mensagem passada é que as estatais voltarão a operar como caixa forte para políticos, além de instrumentos de populismo econômico. E dado o desmonte da Lava Jato, ninguém espera que haverá algum tipo de incômodo para eles, né? É uma festa generalizada. Mas a pior notícia ainda estava por vir. O BNDES, sob o comando do companheiro Aloysio Mercadante, anunciou que injetará até 300 bilhões de reais na indústria nacional, através de empréstimos e compras de participação. Foi anunciado um plano, Nova Indústria Brasil. Para quem esqueceu, um dos propinodutos usados pelas construtoras que pilotavam o grosso do esquema de corrupção desbaratado pela Lava Jato vinha justamente de empréstimos do BNDES, que inclusive serviram para alimentar as ditaduras amigas do PT em Cuba e na Venezuela. Quem fala não sou eu. Algum tempo atrás, numa palestra numa universidade em 2016, o próprio ministro Moraes falou sobre esse escândalo e esse desvio de recursos para Cuba e para a Venezuela. Não foram apenas as construtoras que se beneficiaram de empréstimos subsidiados, mas também vários outros setores. Na verdade, tudo não passava de uma forma de comprar apoio político do empresariado, estratégia que parece repetir. Ademais, não faz sentido algum oferecer empréstimos subsidiados ou mesmo injeção direta de capital enquanto impostos são aumentados e as contas públicas sofrem, o que produzirá juros estruturalmente mais altos, prejudicando toda a economia. Ou seja, a sociedade é prejudicada enquanto um grupo de amigos do rei é beneficiado, como sempre acontece nas intervenções estatais, né? Nunca faz sentido o Estado ser dono de empresas e gerir empresas. Isso quem faz melhor é a iniciativa privada e já foi provado inúmeras vezes. Mas é ainda pior, né? Quando esses subsídios pioram as contas públicas e geram problemas para toda a sociedade. O governo não mandou há poucos dias uma MP para aumentar os impostos, mesmo com o Congresso votando contra isso há pouco tempo atrás, aumentar os impostos sobre a folha de pagamento, né? Então não faz sentido algum. O mercado, obviamente, sentiu o golpe, com o dólar subindo, a bolsa caindo, além das altas dos juros futuros. O cenário só não é pior no Brasil porque o mercado global segue benigno ao país. Mas isso não se manterá para sempre. Quando o vento mudar, o estrago será grande, exatamente como aconteceu na última onda intervencionista, de 2009 até 2015, que promoveu a maior recessão na história deste país.